Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando as suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nesse dia 9, esse sábado ainda da primeira semana do Advento, concluindo aqui já para entrar na próxima semana, nós temos aqui o texto do Evangelho de São Mateus com várias possibilidades da gente aqui tirar muitas coisas para a nossa meditação. Mas para que a gente não se perca, e até porque tem trecho que a gente já meditou bastante sobre eles, algumas partes desse texto, eu gostaria de trazer aqui um cenário que Jesus traz nessa passagem para cada um de nós. É uma constatação que nosso Senhor faz. Ele vê que as ovelhas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Olhando para o texto desse evangelho, a gente pode também hoje olhar um pouco para a nossa realidade. Não é difícil da gente constatar, por exemplo, que há um cansaço e um abatimento nas ovelhas de nosso Senhor. Basta ter uma vida comunitária para você ver isso. Basta você conversar com as pessoas, para a gente poder sentir isso. Há um cansaço e um abatimento no coração das ovelhas de Jesus. Essa é uma triste constatação, mas é uma verdadeira constatação. Muitas pessoas cansadas de lutar, cansadas de fazer a mesma coisa, cansadas de batalhar por um ideal, e aqueles que teriam que ajudar são os primeiros a dar contra, e isso vai enfraquecendo, isso vai desanimando o coração das ovelhas que são chamados para o serviço, para a vinha do Senhor. Cada um de nós que teve um encontro com Jesus, nós somos chamados a dar a nossa vida pelo Evangelho, mas somos humanos. Somos humanos e no caminhar do próprio serviço de nosso Senhor, há uma constatação de cansaço e abatimento em cada uma das ovelhas de Cristo. E seja por essas coisas que a gente está meditando aqui, Decepção na comunidade, falta de apoio dos próprios pastores, muitas das vezes em algumas realidades, que precisam do apoio pastoral e não encontram, falta de atenção e tantas outras realidades que ao longo da caminhada nós vamos sentindo isso na nossa própria carne. Na nossa própria carne. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente uma vez fez um congresso para as famílias, E eu me lembro como se fosse hoje, da gente ir a uma paróquia lá da China e entregar um panfleto para um padre também lá da China, e simplesmente ele engavetou e nem para a nossa cara olhou. Ora, um congresso para as famílias, algo que seria um benefício para todos nós e para a igreja, com o aval do bispo, esse padre lá da China, ele simplesmente engaveta aquele panfleto que a gente foi dar para uma ajuda, para divulgar lá na comunidade dele, para convidar as pessoas, e nem sequer para a nossa cara olhou. Isso abate as ovelhas de Cristo, enfraquece,
desanima, cansa. Porque volto a falar, por mais que a gente tenha fé, somos humanos. A nossa parte humana, algumas vezes, ela fica quebrada. Mas nosso Senhor, ele diz que a messe precisa de trabalhadores, né? E ele dá poder e autoridade aos seus. Aqui está a questão, né? Mesmo no meio de todas as vicissitudes e todas as decepções humanas, no meio disso tudo, aqueles que são de Jesus de verdade, aqueles que entregaram para valer a sua vida a Jesus, de cada dificuldade, de cada momento ruim, de cada decepção, de cada frustração, o Espírito Santo ele é capaz de suscitar no nosso coração um novo fervor, uma nova alegria, um novo recomeço, né? Tira do nosso coração a vontade de desistir. Quem de nós que serve ao Senhor já não pensou em parar de fazer alguma coisa do que você faz? Pense aí, querido irmão, você que me ouve, você que serve ao Senhor. Pensa nas suas decepções, nas decepções que você já sofreu no próprio serviço da vinha do Senhor. E quantas vezes você já não pensou em parar? Pois é, a palavra de hoje é continuar. A palavra de hoje que Jesus está nos direcionando é para tirarmos os olhos das pessoas, das coisas e das situações e colocarmos o nosso olhar voltado para Ele, que é o dono da vinha. Ele é o proprietário da vinha, né? Ele é o proprietário da vinha e Ele nos dá poder e autoridade. Mas o Evangelho segue dentro ainda desse trecho que nós estamos meditando. Jesus disse, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua messe. E aqui, claro, né? Jesus está querendo dizer para nós o quê? Jesus está querendo dizer para nós que nós precisamos pedir pastores segundo o coração de Deus. Meus irmãos, é óbvio e evidente que se a gente não rezar pedindo santas e muitas vocações, nós não vamos ter santas e muitas vocações para a Igreja de Cristo. É preciso ter quem pague o preço, é preciso ter quem se sacrifique pela vida religiosa, pelas leigas consagradas, pelas religiosas de clausura, pelos sacerdotes, pelos seminaristas, pelos bispos, pelos prelados. É preciso ter alguém que coloque o joelho no chão e queira se sacrificar em favor do bem comum da igreja, para que Deus, então, na sua misericórdia, Ele envie santos e bons pastores para a vinha do Senhor. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.